Olá, começa agora o SSPTV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos falar sobre uma doença muito séria que acomete muita gente. Vamos falar sobre a hanseníase. Está no ar o SSPTV. Você sabe o que é hanseníase? Este é o nosso assunto hoje aqui no SSPTV. O programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais vai trazer esse assunto para você, porque afinal de contas essa semana marca a luta, o combate contra a hanseníase. Para falar sobre esse assunto eu estou aqui com a doutora Solange, que é dermatologista e que cuida dos casos aqui na cidade através da Fundação São Sebastião. É isso mesmo? É isso mesmo. Todo ao último domingo do mês de janeiro é considerado o Dia Mundial de Combate à Hanseníase, então a gente faz uma semana de atividades para orientação, porque hoje a hanseníase teria que ter acabado no Brasil, teria que ter sido erradicada até o ano 2000. Não aconteceu isso no Brasil, aí eles passaram para 2005, para 2010 e agora a Organização Mundial de Saúde marcou um tempo até 2015 para você erradicar. Erradicar a doença é você ter menos que um caso em cada 10 mil habitantes. E essa meta nós não alcançamos ainda em Barretos. Como que a gente está aqui? Aqui a gente tem mais casos do que essa programação. Existem alguns estados brasileiros que já erradicaram a doença. E outros que estão longe de acontecer isso. Onde tem mais casos é no Nordeste e no Norte brasileiro. No Sul é uma coisa mais controlada, mas tem muitos estados ainda que não conseguiram essa meta. A hanseníase... A gente pode dizer isso? Ou não? Assim, talvez com menos controle. Entendeu? E menos acesso, seria isso? Na verdade é isso, porque na Europa, nos países mais, vamos dizer assim, evoluídos, a hanseníase foi eliminada antes de ter medicação específica para tratamento. Só com orientação, com saneamento básico, porque eu acho que o que falta agora é você procurar o paciente, é ele saber da doença, ele saber que existe, que tem, porque o resto, tudo igual o que tem no mundo inteiro, tem no Brasil. O medicamento é o mesmo, é uma medicação importada, qualquer lugar do mundo é o mesmo tratamento, vem do mesmo lugar, e no Brasil a gente não consegue acabar com a doença. Tanto que, de uns anos para cá, a gente está à procura do paciente. A campanha é para orientar o que é a doença, como que você pega, como que aparece, para a pessoa vir procurar. Porque tem muitos pacientes que demoram para vir procurar. E, até hoje, a maioria dos pacientes que a gente pega, eles já estão numa fase avançada de doença. E a intenção não é essa, a intenção é você fazer o diagnóstico na fase inicial, que aí o paciente vai ficar curado, dificilmente vai ficar com uma sequela mais grave, ele vai esquecer que ele teve hanseníase. Agora, se você pega o paciente numa fase mais avançada, é um paciente que ele sempre vai ter que tratar, porque ficam sequelas graves. Tanto que no nosso ambulatório hoje se trata muito mais de paciente com sequela do que de paciente que está com a doença em atividade. Olha, e é importante você prestar atenção nisso, porque quando a gente fala em hanseníase, você pensa assim, uma doença de pele, a gente até lembra daqueles comerciais, né, da mulher mexendo na panela e o fogo atingindo o braço dela, ela não está sentindo. É um dos indícios, você vai ter uma falta de sensibilidade na sua pele. Mas a doença é muito além de uma doença de pele, é uma doença de nervos também, não é, doutora? A hanseníase é uma doença que ela compromete os nervos periféricos, não é coluna, nada disso. É nervo periférico. E quando você tem uma fase avançada da doença, o paciente também tem comprometimento de órgãos internos. E ele vai ficar depois com uma dormência, uma área dormente que é irreversível. Então, é um paciente que depois ele vai ter que ter um acompanhamento, ter que ter uma orientação para ele evitar
os problemas que vão aparecer com isso daí. Se você pegou o paciente numa fase bem inicial, ele não vai ter nenhum desses problemas. O que causa a hanseníase? É um vírus, é uma bactéria? O que seria? A hanseníase é causada por uma bactéria que é da família da tuberculose, só que elas são primas, vamos dizer assim. E tanto que, para fazer a prevenção, a gente usa em todos os familiares do paciente que está tratando, a gente faz uma dose de BCG para você melhorar a imunidade para a hanseníase também. Então, é uma bactéria que você pega através do contato oral. Não é fácil pegar hanseníase, eu falo que hanseníase... No local que está com a doença? É pelo contato? Não, pelo contato oral. Você pode ter contato na pele, mas normalmente são lesões abertas, é muito mais difícil de você contaminar através da pele do que através do contato oral. Então, o bacilo ele entra através do contato oral, espirro, conversa, tosse, e aí o paciente, depois que ele se contaminou, a chance dele desenvolver a doença é mínima. Eu falo que hanseníase não é para quem quer, para quem pode, porque de todo mundo que adquire a bactéria, só 13% dos pacientes vão desenvolver a doença e, dependendo da imunidade do paciente, ele vai desenvolver um tipo de doença. Outra coisa importante de todo mundo saber, Helena, é que nem todas as formas são contagiosas. Que você pensa em hanseníase, você já pensa naquela doença antiga que todo mundo, que pegava em todo mundo, que todo mundo era afastado. Não existe. Não existe mais isso. Para você ter uma ideia, a gente nem afasta mais os pacientes do trabalho, porque o tratamento é muito eficiente. E existem formas de doença que não são contagiosas. Então, é importante saber isso também. Porque aquela ideia que todos os pacientes vão contaminar não é verdade. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. No retorno, a doutora vai falar para a gente como você deve proceder em caso de dúvida, em caso de suspeita de hanseníase e qual é o tipo de tratamento. Não saia daí. Na Química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multishine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multishine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multishine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507. Fone 3321-7652. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique, é clique. Venha almoçar no restaurante Alho Poró. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Ambiente climatizado, aberto para o almoço de segunda a segunda, com estacionamento próprio. Restaurante Alho Poró, Rua 24, esquina com 21, no centro. Venha para o restaurante Universitário, aberto para o almoço e jantar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, somente almoço. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Restaurante Universitário, dentro do campus da Unifeb. Estamos de volta e o nosso tema hoje é hanseníase. Doutora, se eu tenho uma dúvida, se eu tenho uma suspeita, o que eu devo fazer? Se você tem uma mancha que é branca ou que é vermelha, ou uma área dormente, mesmo sem mancha,
ou uma impinge, que o povo fala vulgarmente, que você já passou uma porção de creme e não resolveu, você procura um médico, se ele suspeitar, ele vai encaminhar para o local onde a gente trabalha, que é a Fundação São Sebastião. E aí o tratamento lá é de graça, e os pacientes, qualquer paciente tiver uma suspeita, se ele não conseguir, qualquer médico pode encaminhá-lo para lá. O médico da UBS, por exemplo, encaminha. Pode encaminhar, lá ele vai fazer o tratamento, tudo de graça, e a campanha é para a gente procurar os pacientes. Você tem uma mancha que não dói, não coça, não arde, e você percebeu que ela tem uma certa dormência, mesmo que você tiver já ido em algum lugar que a pessoa não orientou, é importante você ir procurá-lo. Então é importante a gente também estar se olhando, né? Se vendo. Para na frente do espelho, dá uma olhada no seu corpo, nas suas pernas, olha o corpinho do seu filho. Eu acho que observação nunca é demais, né, doutora? Principalmente com a nossa saúde. É verdade. E a mancha pode aparecer em qualquer lugar do corpo, principalmente áreas frias, que é onde o bacilo se instala mais facilmente. A preferência é por áreas frias. E durante essa semana, todas as missas, os padres estão alertando para isso. Na televisão está tendo várias chamadas. Então, a busca é você procurar o paciente que tem o problema e que não foi no médico ainda. Agora, o tratamento também é fácil, não é um tratamento que vai causar algum transtorno, que vai causar algum problema, e ainda por cima é gratuito. É gratuito, raramente os pacientes têm alguma intercorrência. Claro que remédio todos podem dar algum problema, mas não que você vá deixar de tratar um paciente por causa de efeito colateral de medicação. Então, o tratamento é rápido, todos os efeitos são contornáveis, entendeu? Não tem nada que impossibilite o paciente de fazer o tratamento. Aliás, a gente tem que cuidar, né? A gente já viu aí fotos, nós vimos imagens das pessoas, por exemplo, a mão, né, fica toda retorcida e não tem volta. O pior é isso. O nervo que sofre essa ação, ele não volta mais. É verdade, não é? É verdade, ele não consegue recuperar. Você tem que ensinar o paciente uma porção de coisa. Ele vai, se ele não fizer fisioterapia, se ele não tiver um acompanhamento, ele vai tendo uma reabsorção óssea de mãos e pés. Ele às vezes tem umas inflamações que ele não percebe, ele queima, é que nem você falou. Ele queima, ele não percebe que ele queimou, ele machuca, ele só vai perceber o dia que está inflamado. Então, tudo isso vai fazendo ter uma reabsorção óssea e vai cada vez dificultando mais a vida do paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que se prevenir, está na dúvida, procura orientação médica. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, acho bom para a gente poder informar que sempre depois das campanhas a gente percebe que tem uma procura maior. E olha, é importante a gente dizer também que esse atendimento não é só essa semana não, gente. Se tiver alguma dúvida, basta procurar uma unidade básica de saúde, contar para o seu médico o que está, né, está desconfiando, está com alguma dúvida, e ele vai encaminhar para lá. Isso daí mesmo. Mesmo que tiver dúvida, o médico às vezes não tem certeza, mas na dúvida ele vai encaminhar para a gente confirmar o diagnóstico. Certo, muito obrigada. E olha, se cuidem, não deixa de se olhar, de se observar e olhar seus filhos também. Qualquer dúvida, procure uma unidade básica de saúde. E estes são os aniversariantes de hoje, quinta-feira, 31 de janeiro. Sueli Aparecida da Conceição, Suaila Dayer Calil e Elizabeth Bento de Abreu Lourenço. Parabéns a todos! E o SSP TV de hoje vai terminando agora. No programa de amanhã vamos conversar com mais uma mãe que fez todo o seu pré-natal através da clínica médica do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Eu te espero aqui, às 18h45. Até lá!